Olá, alunos, uma boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos estar dando início a um novo assunto da disciplina de Psicologia do Trabalho, certo? Esse vai ser um assuntozinho um pouquinho mais difícil, tá certo? Mas, de acordo com o que já estudamos nas aulas passadas, o presente assunto vai conseguir ser assimilado facilmente. Certo? Por isso eu peço que aqueles que não estão lendo o material, que é a apostila, que façam isso, para que assim tenham um melhor entendimento do assunto ministrado. Bom, hoje nós vamos falar sobre o ser humano e o trabalho, ou seja, a atuação desse ser humano dentro do seu ambiente de trabalho. Aulas passadas nós falamos muito sobre a personalidade, nossa formação de personalidade, e essa formação de nossa personalidade está intimamente ligada a diversos fatores. Espero que vocês lembrem disso, tá bom? E depois disso, nós começamos a falar sobre a formação de grupos, certo? Essa formação de grupos, para que assim houvesse uma maior e uma melhor interação entre as pessoas no mercado de trabalho. Não só no mercado de trabalho, mas também na vida social, que foi a formação dos grupos, onde nós falamos sobre todos. E hoje nós vamos entrar agora o ser humano e o trabalho. Bom, o ser humano e o trabalho. Antes de iniciarmos a disciplina, nós vamos ver o que nós vamos trabalhar dentro desse capítulo. É a aula 3 lá na apostila de vocês, tá bom? Peço que vocês acompanhem também pelas apostilas. Bom, o primeiro objetivo nosso vai ser compreender as relações humanas no trabalho. O segundo vai ser conhecer os processos de modificação do nosso comportamento. Ou seja, nós somos capazes sim de modificarmos os nossos comportamentos para o melhoramento e o desempenho de nós como profissionais dentro do mercado de trabalho. Reconhecer o potencial do trabalho em equipe, ou seja, por isso que nós falamos nas aulas passadas das formações de grupo, tá bom? Identificar as características do comportamento empreendedor, da inteligência emocional e as aplicações do obsetismo no trabalho, ou seja, essa questão vai estar muito ligada ao nosso emocional. Como nós funcionamos, como nós trabalhamos, o modo que nós se expressamos dentro do nosso trabalho, ele está intimamente ligado à nossa questão emocional. Bom, e segundo a teoria de aprendizagem social de Bandura, em 1978, ele dividiu essa teoria em três partes importantes, certo? Onde essas três partes importantes, que na realidade são os comportamentos adquiridos e medidos sob três modos de regulação. Esses três modos de regulação é o controle externo de estímulos, ou seja, a necessidade de controlar o controle externo a partir de estímulos, o processo de retroalimentação, respostas e mediação central. Nós vamos falar sobre cada um deles, tá bom? De forma individualizada. Bom, e aí no texto diz: como vimos nos capítulos iniciais, que, por exemplo, lá no capítulo de personalidade, tá bom? Alguns padrões de resposta estão submetidos ao controle externo, que não é de dentro de nós, não é nenhum estímulo interno, mas é um estímulo externo, certo? As reações biológicas aos estímulos, como as mudanças nas reações cardiovasculares e gastrointestinais, e o comportamento emocional podem ser colocados sob controle de eventos ambientais, por meio de associações imediatas com experiências ou a partir de respostas emocionais de outros. Bom, o que é que ele quer dizer com isso? Ele traz com isso
o que nós podemos ver nessa primeira classificação dele, nesses métodos de regulação, são 3 métodos de regulação. O primeiro método de regulação dele, ele fala sobre isso, que é essa questão de o que está ao nosso redor, ele vai interferir, ou seja, a parte externa, onde a gente está convivendo, ele vai interferir na gente internamente. É tanto que ele fala aí das mudanças das reações. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. No mercado de trabalho, tem uma pessoa que você não consegue se afinizar com ela, e se ela, por exemplo, for lhe direcionar numa determinada coisa, você não gosta, o seu corpo rapidamente ele expressa com diversas reações, tá bom? Seja uma reação cardiovascular, ou uma reação gastrointestinais, ou comportamento emocional, ou vai mudar diretamente no seu emocional. Você ficar zangado, ficar triste, certo? Ou seja, essa grande interferência. Ou seja, dentro do nosso mercado de trabalho, nós temos esses problemas externos, né? Ou seja, e nós temos que ter o controle dessa questão externa, do que está ao redor de nós. Porque o que está ao redor de nós, ele vai interferir, sim, no meu comportamento como trabalhador, como eu vou lidar com isso tudo, certo? Bom, esta última, né, que eu falei o nome agora, que a gente pode até chamar ela de comportamento operante. Vamos dizer assim, que esse primeiro é o comportamento operante, certo? Ou seja, você vai reagir perante a uma determinada acontecimento externo que aconteceu, tá certo? Bom, ele é igualmente regulado por estímulos ambientais, que, dividido a sua associação a diferentes possibilidades de reforçamento, tá bom? Nesse caso, as reações acompanham as ações imediatamente, ao mesmo tempo em que eles ocorrem, atuando sobre eles, modificando, funcionando com estímulos e comportamentos. Ou seja, tudo que acontece, como eu falei anteriormente, de forma mais resumida, o que acontece externamente, ela vai interferir internamente dentro do indivíduo, gerar algumas reações comportamentais, reações biológicas no próprio organismo, tá bom? Mesma coisa, por exemplo, vai ter uma entrevista de emprego e você vai, e no dia da entrevista de emprego você dá um problema intestinal, gastrointestinal, ou seja, isso é uma resposta da parte externa, do acontecimento que vai acontecer, que é a entrevista, tá bom? Nesse caso, as reações acompanham imediatamente, como eu falei agora para você, ao mesmo tempo em que elas ocorrem, atuando sobre elas e modificando-as, funcionando como estímulos aos comportamentos, tá bom? Ou seja, ele é um estímulo para como você, como profissional, vai reagir, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho. É um assunto um pouquinho mais difícil, tá bom? Mas eu peço que vocês tenham atenção, leiam o material, qualquer coisa me perguntem, tá bom? Que eu vou tentar tirar as dúvidas de vocês. Bom, o segundo, né? O nosso segundo modo de regulação é o de processo, tá? Que fala de processo de retroalimentação. Retroalimentação de resposta. Como o próprio nome já diz, né? Processos de retroalimentação. O que é uma retroalimentação? Uma retroalimentação é onde é um sistema contínuo, onde ele mesmo próprio vai se realimentando, tá? Sem necessidade de coisas externas, tá bom? E vamos lá. Neste outro sistema de controle comportamental, comparecem os processos de retroalimentação de respostas, que funcionam através de consequências reforçadoras, ao invés de serem efetuadas através de estímulos ambientais. Ou seja, o comportamento do meu trabalhador,
ele já não vai ser tão influenciado por estímulos ambientais e estímulos externos, tá bom? É isso que ele fala. Bom, e ele fala o seguinte, né? Ele fala que os comportamentos eles podem ser sucessivamente eliminados e reinstalados pela modificação de suas consequências imediatas. Esses efeitos consequentes podem incluir experiências sensoriais, que são produzidas pela própria atividade por meio de resultados tangíveis ou simbólicos organizados exteriormente, ou por reações autoavaliativas, tá bom? A susceptibilidade do comportamento ao controle por meio de reforçamento é também demonstrado, né, que ele fala aí, no nosso texto, ele fala o seguinte, que a susceptibilidade do comportamento ao controle por meio do reforçamento é também demonstrada pelo fato de que há variações sutis na frequência e padrão dos resultados, que levam às características dos desempenhos diferentes. Por isso que cada profissional tem um desempenho dentro do trabalho de forma diferente. Tá bom? Aqui o que muda é a consequência de determinado comportamento, tá? O que muda é a consequência de determinado comportamento ou resultado da ação que retrocede, funcionando como reforçamento. O nosso terceiro é o mais importante, tá bom? Que de acordo com Bandura, em 1979, ele concede especial atenção a essa terceira, tá bom? Que seria o mais influente mecanismo regulador, atuante através de mediação central. Nesse nível cognitivo superior, os estímulos são codificados e reorganizados. Eles são organizados, tá bom? Ou seja, este é um profissional que ele já, como o próprio nome diz, profissional, ele já funciona dentro do seu trabalho de forma profissional. Ele tem um profissionalismo dentro dele. Ele não vai deixar as reações externas afetarem o seu profissionalismo. O pensamento intervém formando hipóteses preliminares sobre as causas que governam a ocorrência de recompensas e punições, testando essas hipóteses na base das consequências diferenciais que acompanham as respectivas ações. É como nós falamos assim. Esse é o profissional, esse é o trabalhador que antes dele gerar uma resposta para um acontecimento externo, ele pensa 2, 3 vezes. E aí ele não vai funcionar, ele não vai atuar de forma não adequada, tá bom? E aí ele vai se adequar, ele pensa, repensa e se adequa ao momento. E aí vai atuar de forma adequada. É a mesma coisa da gente estar no nosso trabalho e, por exemplo, eu como profissional de saúde, chegar um cliente, um paciente alterado e ele, por exemplo, falar algo que eu não vá gostar, tá bom? Se eu fosse reagir de forma rápida com a consequência externa, tá bom? Poderia ser que eu estaria saindo dos meus direitos e aí fazendo a mesma coisa que o meu cliente, tá bom? Praticando erro junto com o meu cliente. E aí a necessidade de nós repensarmos e restabelecermos o nosso pensamento cognitivo, tá certo? Aí fala assim, uma vez estabelecidas as regras e estratégias implícitas servem para orientar desempenhos apropriados em situações específicas. Foi o que eu falei agora, né? Estas regras e estratégias podem vir carregadas de afeto, além de operações encobertas de autorreforçamento. Tá bom? Vamos continuar. Bom, e dando continuidade,
Bandura ainda reforça nesse esquema conceitual de que o homem não é nem um sistema conduzido internamente, tá bom? Internamente, as reações internas, tampouco um reagente passivo e automático, tá bom? Ou seja, também nós não podemos ser profissionais, trabalhadores que funcionam de forma passiva, por exemplo, sempre ficar ali na passividade, ou simplesmente trabalharmos de forma robótica, tá bom? Isso não é correto, isso não é o esperado, de forma nenhuma. Isso não é o esperado, certo? Bom, o que eu falei, não? Reagente passivo e automático. A gente não deve esperar isso, tá? Ao contrário, o funcionamento psicológico envolve uma interação recíproca entre o comportamento e o seu ambiente controlador. Ou seja, por isso que tem que haver essa reciprocidade. Ou seja, eu tenho que me comportar avaliando as questões externas. Eu tenho que me comportar avaliando as questões externas. E o que o meu comportamento ali momentâneo poderá gerar de ação ou reação, tá bom? Bom, o tipo de comportamento apresentado pela pessoa determina boa parte de suas contingências ambientais, que por sua vez influenciam seu comportamento. Tá bom? Ou seja, a forma com que você reage a uma determinada situação externa, ele expressa quem você é. Aí por isso que a gente falou muito sobre essa questão de nossa personalidade. São aquelas, por exemplo, aquelas pessoas mais ríspidas, que são mais grossas, que a qualquer coisa que irrita ela vai gerar uma resposta grosseira. Ou seja, isso é um profissional, isso é o que nós esperamos de um profissional dentro de um mercado de trabalho? Não, isso a gente não espera, tá bom? A gente vai querer que ele funcione de forma mecânica e automatizada? Também não. A gente não espera que o nosso profissional funcione de forma automatizada como se fosse um robô, de maneira alguma. A gente quer um profissional, a gente quer um trabalhador que ele repense antes de gerar uma resposta dada. Todo o trabalho que a gente vai fazer, a gente não faz uma famosa revisão antes de nós entregarmos para os nossos professores. É necessário que a gente faça isso também com qualquer acontecimento de nossas vidas. Tá bom? Bom, um dos principais entraves ao desenvolvimento de programas de mudança no comportamento se encontram na não especificação de que deve ser realizado, ou então na prática ainda mais comum de definir as metas estabelecidas, em termos de estados internos presumidos, ou seja, metas baseadas na crença de que o trabalhador já conhece o que deve realizar. Isso a gente deve quebrar, tá bom? Não é porque eu sou biomédico, eu tenho que saber o que eu vou realizar. De forma alguma. Isso a gente não deve esperar de um profissional. Que o profissional simplesmente chegue no seu determinado serviço e faça o que tem para ser feito e vá embora. Ou seja, ele não vai ter essa troca de informações, esse enriquecimento dentro do trabalho, no seu comportamento perante dentro do trabalho. Tá bom? Por isso, novamente reforçando, não devemos trabalhar de formas automáticas, tá bom? À medida que os objetivos permanecem ambíguos, que esses são os objetivos, dessa forma ele permanece ambíguo mesmo, tá bom? As experiências de aprendizagem se dão desordenadamente e quaisquer que sejam os procedimentos aplicados tendem a ser determinados mais pelas referências pessoais dos agentes da mudança, por exemplo, os líderes, no caso de alguns grupos, como nós falamos, dos grupos passados, né? Estava falando sobre os grupos passados, do que pela necessidade do trabalho, tá bom? As metas desejáveis devem ser claramente definidas em termos de comportamento observável, porque, consequentemente, os métodos e condições de aprendizagem apropriadas ao programa de mudança comportamental sejam selecionados. A seleção de metas envolve escolhas de valores. Aqui a gente entra muito agora
nessa questão do nosso comportamento. Nós não devemos funcionar de forma automática, mas também não devemos funcionar de forma irracional, ou seja, simplesmente receber uma resposta externa e receber uma ação externa e gerar uma resposta, tá certo? Não devemos fazer isso, devemos repensar tudo. Por isso que ele fala aqui o exemplo dos líderes de grupo. Antes do grupo se apresentar, entregar o seu trabalho, é necessário que o líder faça um processo de uma grande revisão do que aconteceu. E se aí, por exemplo, uma determinada pessoa do meu grupo tem um comportamento que não é adequado para o grupo. E aí, o que eu devo fazer? Bom, inicialmente a gente tenta adequar esse comportamento desse indivíduo para se adequar ao nosso grupo. Caso isso não aconteça, ele terá que passar por um processo de adequação, tá bom? Que é o que é importante nessa disciplina, que vai falar sobre essas adequações. Tá bem? Bom, a seleção de metas envolve escolha de valores, né? O papel do agente na mudança do processo de decisão deve consistir principalmente na exploração dos cursos alternativos de ação praticável e de suas prováveis consequências na base do qual o trabalhador pode fazer escolhas bem informadas. Ou seja, esse processo de exploração de concursos alternativos para fazer o quê? Para mudar o comportamento desse meu trabalhador, vamos dizer, funcionário, do meu colaborador, tá bom? Ainda assim, o sistema de valores age de mudança, acaba interferindo nesse processo de seleção de metas. Ou seja, temos que ter metas, mas às vezes há algumas interferências nessas metas, tá bom? O que não pode se tornar como algo ruim necessariamente. Essas interferências a gente não pode funcionar como algo ruim, porque a partir dessas interferências nós vamos ver como é o comportamento desse profissional, tá certo? E ainda assim o sistema de valores de agente mudança acaba interferindo, como eu falei anteriormente, já que o líder pode habitualmente apresentar seus valores como preferências pessoais. Por isso que por exemplo, vou pedir para o meu grupo, minha sala, montar tantos grupos. Eu não sei se vocês já perceberam, alguns já têm uma afinidade, já falam, eu vou ficar com não sei quem, eu vou ficar com não sei quem, vou ficar com não sei quem. Por quê? Por conta dessa questão das afinidades, dessas afinidades e do comportamento dessas pessoas que vão andarem juntos e haver uma troca positiva de informações, de trabalho, de restabelecimento, de conhecimento. Tá bom? Bom, os problemas comportamentais de proporções amplas nunca podem ser adequadamente eliminadas individualmente. Ou seja, é difícil a gente eliminar individualmente, por exemplo, um único funcionário meu tem um comportamento que não é adequado para a minha empresa. Mas aí, para eu estabelecer um comportamento, para fazer com que esse profissional estabeleça um comportamento que seja adequado à minha empresa, vai ser necessário a atuação de diversos outros profissionais também, de outros colegas de trabalho, para que assim haja essa troca de informações e de ganhos de experiências, tá bom? Eles exigem tratamento e prevenção nos sistemas sociais, tá bom? Ou seja, na questão social, nos grupos, tá bom? Trabalhar com os grupos é a melhor forma. Que eles chamam lá, por exemplo, da engenharia social, né? Essa engenharia social, esse processo de trocarmos informações, nos interligarmos uns aos outros, tá bom? Com isso, vamos incrementar o sistema de tomada de decisão coletiva, ou seja,
uma decisão coletiva consegue ser estabelecida nesses casos, tá bom? Possibilitando uma participação maior da coletividade, permitindo aos membros participarem de modo mais direto no restabelecimento dos objetivos do grupo, tá bom? Eu vou estar passando um trabalho para vocês que vai ser sobre essa questão dos grupos, tá certo? A aula já está ficando com um tempinho elevado, 25 minutos. Nossas aulas não podem passar de muito tempo. Eu sei que são 2 aulas, mas a gente não deve ir muito longe, porque senão a gente termina não adquirindo os conhecimentos necessários, tá certo? Mas nós vamos continuar mais um pouquinho, tá bom? Vamos dar mais uma continuada. Bom, mas como eu falei, né, essa questão da não possibilidade de nós modificarmos o comportamento de um trabalhador de forma individualizada, né? Como eu falei para vocês, é necessário que isso seja feito em equipe, em grupos, tá certo? E aí fala que essa seria uma das funções dos sistemas sociais que são compartilhados, gerando benefícios a si mesmo, ou seja, vai gerar benefícios a si mesmo, tá bom? Como a mudança de valores e objetivos coletivos, no estabelecimento de propriedades e metas mais humanas. Outra grande contribuição diz respeito à modificação do comportamento emocional, em que se utilizam modelos no processo de aprendizagem social. Ou seja, o nosso emocional ele deve ser intimamente trabalhado, porque o nosso emocional ele pode afetar o nosso desempenho dentro do trabalho e, consecutivamente, trazer problemas para o grupo de trabalho, para a empresa, tá bom? É muito comum um trabalhador que envolve em riscos e ameaças claras a integridade física dos trabalhadores que eles sintam medo ao executarem alguma tarefa. Vamos lá, por exemplo, falar de trabalhadores que trabalham, que estão trabalhando hoje na linha de frente do Covid-19, né? Que tem essa questão do risco, do grande risco. E aí sim deve ser avaliado a questão emocional. Por exemplo, um profissional de saúde que não está bem emocionalmente, ele vai conseguir trabalhar na linha de frente da Covid? Trabalhar com pacientes com Covid? Não, tá certo? Por isso a necessidade de trabalharmos inicialmente o nosso emocional. Que trabalhamos o nosso emocional, vamos estar gerando as respostas apropriadas, adequadas. Tá bem? Bom, a atenção do observador aos modelos que se dirigem muito mais a esses efeitos negativos ao corpo, por exemplo, essas questões emocionais gerando respostas no próprio corpo, tá? O risco existe, tá bom? Todos nós somos humanos e somos sim e somos falhos de funcionarmos de forma emocional. Nós temos que trabalhar o nosso emocional, é essencial, tá bom? O trabalhador ele pode adquirir um comportamento seguro, extinguindo um comportamento emocional de medo, tá certo? Isso é o que esperamos, observando os colegas em tarefas de alto risco, com sucesso e segurança de forma que utilizem as EPIs, que seja o principal foco de aprendizagem. Ou seja, por isso que eu falo, a gente não consegue modificar o comportamento do indivíduo de forma individualizada. É necessário que eu coloque esse indivíduo que não tem um comportamento adequado junto com os outros profissionais, com os meus outros trabalhadores que têm um comportamento adequado. E assim ele vai se espelhar. Por exemplo, no caso dos pacientes que trabalham com a Covid-19, o uso de EPIs, por exemplo, aí ele vai se sentir apto. Os meus colegas estão usando os equipamentos de proteção individualizada
tal, X de tal forma, de determinada forma, e isso vai fazer com que o emocional dele vai se restringindo cada vez mais. Tá bom? Durante o treinamento de novos funcionários, bem como o uso de novos equipamentos, há necessidade de utilizar esses reforçamentos positivos e segundo pesquisas na área de aprendizagem social, tá? Com eficiência e o reforço né, de modelos, de exemplos, ou seja, gerar exemplos para esses profissionais. Estudos sobre a extinção, tá? Dessas questões emocionais devem ser trabalhadas também, tá? Para o melhor desenvolvimento desse profissional dentro do trabalho, dentro do mercado de trabalho. Bom, nossa aula está ficando um pouquinho extensa, nós vamos ficar por aqui, nós continuamos na próxima aula, tá? Um abraço a todos, uma boa noite a todos, eu peço que vocês acompanhem pela apostila, a apostila de Psicologia do Trabalho, lá na página, ela começa a partir da página, tenho certeza, 55, tá bom? A partir da página 55. Por favor, eu peço que assistem essa aula, essa videoaula, reassistem novamente para ver se vocês conseguem adquirir o conhecimento que é esperado e que eu estou tentando repassar para vocês. Desde já eu desejo uma boa noite para todos e um forte abraço e até a próxima aula.